Você que esteja na dúvida, se não sabe se deve comemorar o Natal ou não, diante de tantas narrativas, tanta mentirada histórica que é apresentado para vocês, e aí vocês ficam na dúvida, comemora o Natal ou não comemora o Natal? Não se deixem levar por um bando de desigrejados que eles têm o mamon, o dinheiro como Deus deles, que tudo que envolva a questão de dar, a questão de entregar, que esteja ligado a esse campo financeiro, porque a maioria deles são frutos do meio neopentecostal da teologia da prosperidade, que eles tinham Deus como um comerciante de uma barganha, que eles iam dar X, iam receber 10X, e aí se frustraram, e aí eles criaram toda essa ideia, esse ranço, esse pensamento ruim. Não se deixe levar por isso. Em algumas culturas, realmente, não se há essa ação de lembrança da data de aniversário, mas há a festa. As festas estão presentes na cultura, e assim era no povo hebreu e na nação de Israel. Eu gosto de citar o exemplo que vem de família grega, um exemplo de como é essa ação do aniversário dentro das culturas. Não se tendo a data, dando importância à data de nascimento, mas havendo as festas. Na cultura do povo grego se comemora o quê? O dia da festividade é dada aquele dia do santo. Por exemplo, Georgios, meu nome em grego. O santo é São Jorge. Então passa todos que têm Georgios como nome ou seus variantes, tem as festividades todo ano na data de São Jorge. Então, com os judeus a mesma coisa, eles podem não se lembrar do nascimento deles, isso mais ligado à antiguidade, porque na Torá a lembrança de aniversário estava ligada ao faraó e ao aprisionamento de José. Então, somente é isso. Então, Faraó, no seu aniversário, lembrou do seu mordomo e não lembrou de José. Então pode não haver a lembrança em si da data fixa, todos os anos a data fixa, quanto ao nascimento. Isso dentro da cultura dos judeus. E Jesus era judeu, mas havia as festividades. E qual era a festa todo ano ligada dentro da cultura judaica? Sedaká. Sedaká é caridade. E o que é caridade? É o amor em prática. Isso é o Natal. Sedaká. Então, era quando todo ano aquela pessoa tirava um dia para ela realizar sedaká, caridade, presentear algum necessitado, receber na casa dele e dar guarida. Caridade. Caridade é o amor em prática. Essa é a ideia do aniversário. Então não estava preso a um dia fixo anual, até porque essa ação trabalhava contra o calendário lunar, que estabelecia um dia fixo para a Shabat. Então, se você colocasse um número específico quanto àquela data de nascimento, poderia ser que aquela data caísse numa festividade, numa ação da Shabat. Então, iria comprometer a Shabat. Então, não estava preso essa ação. Posteriormente, quando houve adequação ao calendário solar, e aí a cultura judaica, como é a de hoje em dia, hoje eles já comemoram o aniversário sem problema nenhum. Por quê? Porque eles fizeram essa adequação
ao calendário solar. Então, quando a cultura do Oriente, dentro das províncias romanas, receberam essa situação de Jesus, e eles comemoravam essa referência do nascimento às festas, aos dias de festividade. Por isso se colocou um dia de festividade para a comemoração da lembrança do nascimento do nosso Messias, do Salvador, Jesus Cristo, da mesma forma que havia lembrança na cultura grega do dia do Iorgos ser no dia de São Jorge. Então, dentro das províncias do Ocidente, recebendo aquela ação cultural do Oriente, o Ocidente se tinha sim o costume de se praticar a festividade do aniversário, mas não na data específica, na data precisa, e sim nas suas datas de festividades. Sendo que o princípio era mantido do Tzedakah, que é o princípio da caridade, alguém que tenha condição de dar para aquele que está sem condição, e assim sucessivamente. Então foi-se escolhido o dia do solstício, que já era uma festa aproveitável, porque todas as festas elas eram vinculadas a um paganismo. Não existe nenhuma festa que não seja vinculada ao paganismo, mas mantido-se a ideia do princípio, do Tzedakah. Então não tem problema nenhum. Basta você praticar o princípio, que é o quê? O da caridade. Por exemplo, quem é nascido em 29 de fevereiro, anos bissextos, múltiplos de 4, ele só vai poder comemorar aniversário nos anos múltiplos de 4? Não, né? O ano que não tiver o dia 29 de fevereiro, quando que ele vai comemorar? Ele vai comemorar em uma data festiva. Então, esse que era o princípio. Então, se mantia, havia festa, todo ano havia aquela festa, sendo que cada pessoa tinha como a sua festa específica de lembrança àquela pessoa, aonde ela praticava o quê? A caridade. Só que a caridade, né, tá dentro daquela ideia de que você tem que dar. E aí vocês sabem, né? Esses desigrejados que vieram do meio neopenteca, que foram feitos de trouxa, porque tentaram comprar a Deus, achavam que Deus era Deus da barganha, que ele ia dar e ia receber um débito que Deus tem com ele. Dava um aluguel, recebia uma casa. Dava um Fusca, recebia uma Mercedes. Acho que Deus é assim. Um Deus de troca-troca, de escambo. Um Deus tribal do escambo. Se deram com burros na água. Aí saíram de lá e ficaram frustradinhos. Então, avarentos, Deus do mamon, que desprezam essa data para se livrar da obrigação de ter que presentear. Só que esse presentear está ligado a ações de caridade. Você está dando sem querer nada em troca. Aí até para suprir isso inventaram essas ações aí de inimigo, amigo oculto, que aí dá só para receber em troca o que quer, como se fosse um escambo, e onde que essa não é a ideia. A ideia é de você presentear, está ligado à ação da caridade. Esse dia está ligado à ação da caridade. E aí os que seguem o Deus Mamon, que idolatram o dinheiro, né? Eles idolatram o dinheiro, eles odeiam essa data. A data de ter que, fica vinculado uma obrigação de ter que dar. Aí, já viu, né? Tem a obrigação de ter que dar, essa obrigação moral de você ter uma ação de caridade. Nesse dia não pode escapar. Esse dia aqui tem que ser. Aí já viu, né?
Aí já acabou. É o fim do mundo. Não pode, não pode. Eu não recebo nada, mas também não dou nada. Eu não quero dar. Eu não quero dar. Isso que importa. Eu não quero dar nada. E daqui não sai. Então esses suvinos, esses mão de vacas, esses adoradores de Mamon que odeiam a festa do Natal, que está ligado o quê? O ato de presentear, da caridade. Então não caiam nessa ideia deles. Eles vão mentir, deturpar historicamente. Então não caiam nessa conversinha de desigrejados frustrados que não receberam de Deus a troca da barganha que eles tentaram comprar Deus.